Hi everybody, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje começa lá na página 45 e tem por título Unforgettable People, tá? Que são pessoas inesquecíveis. Na verdade, hoje a gente vai conhecer algumas personalidades ao redor do mundo, tá? Então a gente tem algumas personalidades brasileiras e algumas personalidades de diferentes nações, tá? E conforme eu vou falando de cada uma delas, vai aparecer o rostinho delas em algum dos lados aqui que eu não sei, depende da edição. E vocês vão relacionar a coluna do número 1 com a que tem as letras, né, e o nome de cada um deles, ó, que é o Neil Armstrong, o Ayrton Senna, a Mother Teresa, que é a Madre Teresa de Calcutá, Leonardo da Vinci, Margaret Thatcher, Lady Diana e o Martin Luther King e o Tancredo Neves, tá? Então são todas pessoas aí de diferentes países e do outro lado a gente tem as occupations de cada uma delas, que são as profissões, as funções, tá? Hoje a gente vai ter um panorama de cada uma dessas pessoas e na próxima aula eu mando as occupations, tá? Não só essas, como outras, tá? Aí vou passar para vocês fazerem no caderno, só que muita calma nessa hora porque não é para agora. Ó, na letra A, na letter A, a gente tem o Neil Armstrong, tá? O Neil Armstrong, a gente vai conhecer um pouquinho dele na próxima página, mas ele foi um dos astronautas que chegou à Lua, tá? Então, a primeira vez que o homem pisou na Lua, um dos astronautas que lá estava, se não foi ele que pisou, foi o Neil Armstrong, tá? Na letra B, a gente tem o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, eu lembro muito da... até meio pesado de falar isso, mas eu lembro muito da morte dele, porque eu era criança, eu era pequena, e ele era o corredor, ele corria pela Ferrari. Agora eu já não sei dizer, porque é vermelho. Eu sei que não tem nada a ver a questão do uniforme com o emblema, não tem não, né? O Leonardo tá fazendo aqui assim não pra mim, porque eu falei alguma besteira, porque eu não entendo de Fórmula 1. Mas enfim, eu lembro que ele era o corredor que tinha maior destaque, corredor brasileiro, e ele sofreu um acidente muito grave numa das pistas. Inclusive, eles fizeram até melhorias nos próprios carros de Fórmula 1 por conta desse acidente que o Ayrton sofreu. Então, se hoje os pilotos de Fórmula 1 eles têm mais proteção enquanto correm, foi por conta desse acidente. Eu sei que é fatídico, mas tem a fundação, tem o Instituto Ayrton Senna, tem o personagem do Seninha, e o meu ponto aqui tá me dizendo que ele já correu pela Toleman, pela Lotus, McLaren e Williams. Então foram 4 diferentes escuderias, tá vendo? Tem alguém que entende, é muito bom. Então a gente tem a Madre Teresa, né, de Calcutá, que só tá Mother Teresa. Ela era uma freira, né, então ela tinha a vida dedicada a Deus, e conforme a Bíblia diz que a gente deve amar ao próximo e cuidar, né, tem essa questão também da gente cuidar do outro, faz parte de ser cristão. Então, ela era humanitária. O que é isso? É uma pessoa que ela doava 100% do tempo dela em prol das outras pessoas, tá? Então, ela estava sempre pensando em dar suporte, abrigo, comida. Então, ela foi uma pessoa muito famosa. Ela se tornou uma pessoa... esse nome é muito marcante para as pessoas ao redor do mundo por conta disso, por ela ter esse cuidado com o outro, tá? E aí a gente tem o Leonardo da Vinci. Todo mundo conhece Leonardo da Vinci por conta da La Gioconda, que é a Mona Lisa, né? Inclusive, às vezes a gente vê em alguns memes a Mona Lisa com diferentes penteados ou atualizando como se fosse para selfie. A gente vê muito disso.
Só que a gente restringe o Leonardo da Vinci à questão só dele ser pintor. Inclusive, se você vai no Louvre lá em Paris, a gente acha que o retrato da Mona Lisa é enorme. Mas quando a gente, pelo menos nas fotos que eu vi, né, gente? Porque eu ainda não tive essa oportunidade de ir no Louvre. Mas a gente percebe pelas fotos de quem vai lá, porque é autorizado tirar foto. Então, fica sempre cheio de gente. O retrato da Mona Lisa é tipo assim, entendeu? Ele é bem menor do que a gente imagina. Mas enfim, ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, escultor, pintor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Eu escrevi isso aqui que é tanta coisa, ele exercia tanta coisa, ele fazia tanta coisa, ele tinha tantas profissões que na hora de eu anotar aqui eu escrevi anatomista de um jeito horrível e que nem eu tava entendendo. Bom, é tudo isso. São todas essas profissões. Inclusive tem um filme chamado Para Sempre Cinderela. Ele é muito antigo. É uma das muitas releituras do Fairy Tale da Cinderella, tá? Da Cinderela. E tem o Da Vinci nesse filme. E aí é interessante porque essa parte de cientista dele fica muito em evidência, sabe? Nessa questão, na verdade, de inventor. Inclusive ele faz até um projeto de tipo de um avião, sabe? Que tem essa treta, né? De se Santos Dumont ter inventado ou não e tal, enfim. Que tem gente que fala que foi, tem gente que fala que não foi. Aí eles colocam Da Vinci fazendo umas criações assim de uns aeroplanos, sabe, no filme. Eu recomendo, é um filme super tranquilo, já passou 1000 vezes na sessão da tarde. Não sei nem se ainda reprisa, de tão antigo que é. E aí a gente tem na letra A Margaret Thatcher, tá? Ela foi a primeira ministra mulher a ocupar o cargo. Claro, se a Margaret é uma mulher, né? Mas por conta do Reino Unido de ser um sistema político extremamente conservador, então em 1979, quando ela foi eleita, uma mulher ocupar o cargo do primeiro-ministro era um evento. A gente sabe que hoje as mulheres e os homens, aliás, no mercado de trabalho, as mulheres elas conseguiram conquistar muita coisa, muito espaço. Mas até, sei lá, 30, 40 anos não era tão assim, 50 anos. Se a gente fala 50 anos, a gente fala, cara, isso é muito tempo. Só que se a gente for pensar a nível de história, gente, é pouco tempo. É nada, entendeu? Se a gente for pensar que tem o tempo que o planeta Terra existe, a quantidade de anos que os países na Europa e ao redor do mundo já foram descobertos, se a gente for colocar em comparativo, tipo, o Brasil tem 520 anos, ele é um país jovem. Então, vocês imaginam a gente colocar em 50 anos, tipo, fazendo esse paralelo, entendeu? Então, ela permaneceu no cargo até 1990. Então, é uma pessoa que tem essa marca na história. A gente tem a Lady Diana, ou como ela é popularmente conhecida como Lady Di. Ela foi casada com o príncipe Charles. Ela é mãe dos príncipes Harry e William. Os dois casaram. Não, na verdade, o príncipe Harry, que é o caçula, ele casou. Falei certo, né, amor? Ele casou já há 2 anos. Ele casou até com uma atriz americana. Então isso causou muito burburinho nos tabloides ingleses e tudo, até mesmo dentre a própria coroa inglesa, porque não é comum. Abriram, né, por conta da Lady Di, assim, acabou popularizando. É uma pessoa comum que não tem sangue real, né, porque normalmente é costume pessoas que têm, que são da nobreza casarem entre si. O príncipe Charles se casar com uma plebeia, né, porque a gente é plebeu, porque a gente não tem sangue de realeza. E aí deu as tretas de família, porque toda família tem treta e tal, e num acidente que ela se separou do príncipe, estava nesse processo. E aí ela estava sendo muito perseguida pela imprensa e tal. Aí numa dessa dela tentar, acho que esquivar da imprensa, ela sofreu um acidente de carro e faleceu. Então, ela é princesa, ela foi princesa. E até hoje ela ainda é considerada princesa, sabe? E aí a gente tem o Martin Luther King.
O Martin Luther King, ele era um pastor e ele lutava contra a segregação racial. Ele era negro. Então, a gente sabe que o racismo existe, que existem pessoas que não conseguem conceber essa grandiosidade que é essa variedade de tons de pele, e especificamente nesse período que Martin Luther King lutava contra a segregação, ou seja, porque nesse período que ele lutava, nos Estados Unidos especificamente, era um período em que os negros eles não podiam se juntar aos brancos. E aí eles tinham lugares que eles tinham que ficar sentados no fundo do ônibus. Se vocês procurarem, não recomendo porque acho que são filmes muito pesados para a idade de vocês. Mas, enfim, o Luther King, ele lutava veementemente, ele lutava com todas as forças dele para que essa barreira entre brancos e negros acabasse, né? E deu certo, porque o movimento continua até hoje. Infelizmente ainda existem pessoas que são racistas, né? Mas, porque por conta desse preconceito racial, mas muita coisa também, muito espaço, o povo, a comunidade negra já conseguiu avançar. E por fim, gente, a gente tem o Tancredo Neves na letra H, que ele era advogado, foi o 33º primeiro-ministro do Brasil e foi presidente eleito, só que ele não empossou, ou seja, ele não assumiu o cargo. Vocês vão falar, professora, por quê? Porque um dia antes da posse dele, teve uma missa, né, por conta desse evento, dele ter sido eleito, e aí ele contraiu, ele teve muitas dores abdominais, aí fizeram o encaminhamento dele para o médico, fizeram todo o tratamento, no entanto, ele não pôde assumir porque ele faleceu. Então, ele morreu antes de conseguir assumir o cargo, mas ele era uma pessoa super carismática, as pessoas gostavam muito dele. Então, assim, foi uma grande perda para o nosso país. Bom, tendo falado dessas pessoas, a gente tem aí na segunda fileira, deixa eu mostrar para vocês, tá tudo rabiscado, eu fiz um resuminho aqui, tá? Não repara não, ó. Tá vendo essa parte aqui? Então, é essa daqui que a gente tem as occupations, que são as funções, são os empregos, os serviços que cada um exerce. Então, a gente tem Formula One Pilot, aí a gente tem Artist, Engineer, Inventor, aí a gente tem President, Civil Rights Activist, Princess, Nun, Humanitarian, Pilot, Astronaut, Explorer e Prime Minister. Então a gente tem piloto de Fórmula 1, artista, engenheiro, inventor, presidente, ativista de direitos civis, princesa, humanitária, piloto, astronauta, explorador e primeiro-ministro, ou primeira-ministra. Bom, então de acordo com a ordem que a gente falou, o piloto é a letra B, que é o Ayrton Senna, o artista, engenheiro, inventor é o Leonardo da Vinci, como eu disse, mais até do que isso. O presidente é o Tancredo Neves, o ativista de direitos civis é o Martin Luther King. A princesa é a Lady Di. A humanitária é a Mother Teresa. O piloto, astronauta e explorador é o Neil Armstrong. E a primeira-ministra é a Margaret Thatcher, ok? Aí a pergunta é a seguinte: Have you ever heard of Neil Armstrong? Então, se você já ouviu falar do Neil Armstrong. Se até antes dessa aula você não tinha ouvido falar, você vai escrever No, I haven't. Ó, como tá aqui, tá vendo?
Agora, se você já tinha ouvido falar, você vai colocar yes, I have, ok? Bom, na página 46, ó, a gente tem a imagem do Neil Armstrong, tá vendo? Tem aqui a data de nascimento e a data de morte dele. Então, ele faleceu em 2012, tá? E aí a gente tem tipo uma ficha, é tipo uma ficha técnica, né? Que acaba sendo o quê? Uma biografia, o quê? A história de vida da pessoa. Então, a gente tem occupation, né? Que é o trabalho dele, a profissão. Pilot, astronaut, explorer. Aí a gente tem a birth date, que é o dia do aniversário, né? A data de aniversário, ó. August 5, 1930, tá? 5 de agosto de 1930. Toda vez, porque vocês já conhecem os numbers, toda vez que vocês tiverem uma data, por exemplo, 1834, em inglês a gente lê os dois primeiros números, tá? 1834. Então eu pego 18 em inglês, 18, 34, 34. Aí eu leio a data 1834, porque eu sei que é 1834, quando eu tô falando de data, tá? Se a gente tá falando de número, por exemplo, eu tenho 1834 dólares. 1,834 dólares, ok? Então, 1,834 dólares. É diferente. 1834, tá? Em Ohio, US. Então, ele nasceu em Ohio, tá? E a death, que é a morte dele, foi em August, on August 25, in Ohio, US, tá? Nos Estados Unidos. Então, o textinho tá dizendo assim, ó, Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. He landed on the moon on July 20, 1969. He received several awards for his space travel. In his lifetime, he flew over 200 kinds of aircraft, include jets, rockets, gliders and helicopters. Então, ele foi o primeiro homem a andar na Lua, tá? Então, ele foi o cara que desceu, que foram 4 astronautas, e ele foi o cara que andou na Lua, tá? No dia 20 de julho de 1969. Então, ele recebeu várias condecorações, várias condecorações, premiações, né? Por conta dessa viagem ao espaço. E durante toda a sua vida ele voou em 200 tipos diferentes de modelos aéreos, tipo jatos, foguetes, planadores e helicópteros, tá? Então ele não ficou só no foguete, ele passeou aí, transitou por diferentes tipos de transportes aéreos, tá? Então na letra A do number 2, tá perguntando o seguinte: What is this text about? Então, o texto está falando sobre o quê? Ou falando sobre quem? Isso aí, o texto está falando sobre Neil Armstrong. So, it's about Neil Armstrong, ok? So, tá pedindo para poder marcar a opção correta. Então, the text is an article, biography, comic strip, didactic text. Então, é um artigo, é uma biografia, é uma tirinha ou é um texto didático? Letra A, letra B ou letra C? Letter B. When was Neil Armstrong born? Então, quando foi que o Neil Armstrong nasceu? In 1969, in 2012, on August 5, 1930, on August 25, 2012. Então, ele nasceu, as opções são letter A, B, C or D. Look at the text. Olha para o texto. Letter C.
Foi na letra C, não pode ser a letra D, porque a letra D foi o ano da morte dele, tá? 25 de agosto. E ele nasceu em 5 de agosto de 1930. Where was he born? Quando a gente usa where, é onde. Lembra que eu já expliquei isso pra vocês? Então, onde que ele nasceu? He was born in Australia. He was born in Canada. He was born in England. He was born in the United States of America. Então, ele nasceu na Austrália, no Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Isso é fácil, né, gente? Letter D. Ele nasceu em USA, nos Estados Unidos. Bom, when did he land on the moon? Então, quando foi que ele pisou na Lua, gente? On August 5, 1930. On August 25, 2012. On July 15, 1969. On July 20, 1969. Então, foi na letter A, na letter B, na letter C ou na letter D? Letter D, foi na letra D, dia 20 de julho de 1969. Na letra C da página 47, estou perguntando o seguinte: Would you like to be an astronaut? Então, você gostaria de ser um astronauta? Se sim, você vai responder Yes, I would. Se você não quiser, não tem vontade, No, I wouldn't, tá? Na letra D está perguntando What would you like to be when you grow up? Então, o que você gostaria de ser quando crescer? Aí eu coloquei aqui, gente, porque é a minha realidade, aqui ó, I would like to be a teacher. Gostaria de ser professora. Por quê? Tem que levantar a moral da minha classe, né, gente? Eu tenho que colocar aqui a parte que me toca. Não é mesmo? Mas aí você pode ser um doctor, que é um médico. Você pode ser engineer. Você pode ser um painter, um pintor. Você pode ser um artist, pode ser um artista. You can be an actress, você pode ser uma atriz. You could be a dentist, que é um dentista, tá? E aí vocês têm N opções de profissão, tá? Então, gente, eu tô trazendo aqui as diferenças entre on e in, que traduzindo tudo basicamente é em, tá? Nesse contexto de data. Então, a gente usa on quando for o caso de ter na frase, tá, gente? Qual que é a diferença, já que o significado é o mesmo? Quando tiver na frase dia, mês e ano, só quando tiver dia, mês e ano, tá? E quando que a gente usa in? Quando na frase só tiver ou mês ou ano, tá? A gente está falando especificamente sobre datas, tá? Quando, when. Aí eu tô me usando de exemplo, ó. I was born on April 17, 1992. Então, eu nasci no dia 17 de abril, no dia 17 de abril de 1992, tá? Sim, estou velha. Vamos lá. My mother was born in April 2. Tá vendo? Só apareceu. Minha mãe também é de abril. Eu sou do dia 17 e ela do dia 28. Tá? Então, tá vendo como é que eu só coloquei aqui o mês na frase de baixo? Então, eu falei que eu nasci em abril, só que eu dei o dia. Lembrando que no inglês o mês vem antes do dia, tá? Mês, dia e ano. Embaixo só tem o que? O mês, in April, tá? E aí, ó, I married in 2019. Então, eu casei em 2019, tá? Então, aqui eu tenho só o ano, in também. Então, quando tiver mês e ano, in. Agora, quando tiver na frase mês, dia e ano, a gente usa on. Então, olhando aí, na página 47, vocês vão preencher os espaços com in ou on. Então, tá assim, ó. Mother Teresa was born
August 1910. Então, se eu tenho aí o mês e o ano, você vai falar, ai tia, eu vou colocar tudo. Só que eu não tenho o dia. Só vou usar o on quando tiver o quê? O dia, o mês e o ano. Então, in August, in 1910. E ela morreu, aí a gente tem o mês, o dia e o ano. Então, a gente vai usar on September 5, 1997. Tá? Então, ela morreu no dia 5 de setembro de 1997. Então, completa aí, ó. In e on. Good? Martin Luther King Jr., porque ele era júnior, was born, aí a gente tem, ó, mês, dia e ano. January 15, 1929. Então, on. He died, aí a gente só tem o mês e o ano. Então, a gente usa in nos dois espaços. He died in April in 1968. Então, ó, completem aí, ó. On, in. Good. Aí a gente tem, ó, Nelson Mandela. O Nelson Mandela também foi um cara que ele, inclusive, foi até preso por conta da luta contra a segregação racial na África, tá? Was born, a gente só tem o mês. Então, quando tem o mês é in July. He died on December 5, 2013. Inclusive, eu lembro muito disso porque na época foi uma comoção nacional, né, lá no país onde da sua origem, porque ele realmente vestiu a camisa e lutou e passou aperto por conta da causa dele, tá? Pablo Picasso was born in 1881. Porque só temos a data, tá? Só o ano, perdão, só o ano. He died on April 8, 1973. Então, ele morreu no dia 8 de abril de 1973. Ok? Agora, a gente tem um listening na página 21, falando sobre o Pablo Picasso, tá? O Pablo Picasso, ele é um pintor espanhol e a gente vai dar uma pincelada na vida dele. Na outra página, a página 51, a gente tem uma obra de arte dele, que é muito famosa, mas a gente só vai ver na próxima aula sobre isso, tá? Pablo Picasso was a painter. He was born on October 25, 1881. He died on April 8, 1973. He was born in Spain. His full name was very long. It was Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno. María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trindad, Clito Ruiz y Picasso. Picasso's father was a painter and an art teacher. Picasso learned how to paint when he was young. He did not like school. He expressed his feeling through art. Então, ele tinha um nome super comprido, que é Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno. Ao que parece, a Maria de los Remedios era a mãe dele. E o pai dele era pintor e professor de arte, tá, gente? E aí, ele aprendeu a pintar bem novinho. E ele não gostava muito da escola, não. E aí, ele aprendeu a expressar os seus sentimentos através da arte. Ele nasceu no dia 25 de outubro de 1881 e faleceu no dia 8 de abril de 1973. Ele teve algumas fases, né,
E a fase mais famosa dela, que aparece nessa obra da página 51, a gente não vai se prender ela não, que é Guernica, tá? E aqui ele tem uma baita influência do cubismo, que é um movimento, tá? Da arte. Vocês podem ver por conta desse conceito de desenho, tá? Então, toda vez que vocês virem esse tipo de traço em qualquer obra de arte, saibam que tem a influência do cubismo, mas essas formas aqui especificamente são as formas do Pablo, tá? Aliás, do Picasso. Bom, na página 48, tá perguntando o seguinte: Do you know who Pablo Picasso was? Se antes de você escutar essa parte que eu falei com você, se você sabia, você vai colocar Yes, I do. He was a painter. Sim, ele era um pintor. Agora, se não, você vai colocar No, I don't. Ok? Good. Então, tá perguntando, what's this text about? Então, esse texto fala sobre o quê? Então, it's about Pablo Picasso's biography. Então, é sobre a biografia do Pablo Picasso, ok? Na letra B, tá pedindo para vocês completarem as informações. Então, o first name dele era Pablo. Como ele tinha um tanto de nome, nesse meio, o last name, o último nome dele era Picasso, ok? Aí tá pedindo a birth date, que é a data do aniversário dele, data do nascimento. Então, é October 25, 1881. Então, 25 de outubro de 1881. E aí tá pedindo a death, que é a data da morte. April 8, 1973. Então, 8 de abril de 1973. Aí tá pedindo nationality. Se ele é da Spain, ele é o quê? Qual é a nacionalidade? Spanish. Lembra que a gente estudou lá no primeiro bimestre? Ele era espanhol. Occupation. O que ele fazia da vida? He was a painter. Ele era um pintor. His father's occupation. Painter and art teacher. Então, ele era pintor e professor de arte. Tá? Aí vocês têm o homework, que é para poder completar hoje, tá? Ou amanhã, não sei, o dia que você fizer. Vocês vão procurar na internet informações sobre uma pessoa famosa já falecida. E aí vocês vão completar com essas informações. O primeiro nome, o último nome, o dia do nascimento, qual é o lugar que ele nasceu. Então, qual estado que essa pessoa nasceu, a nacionalidade, a profissão e o dia da morte, caso essa pessoa já tenha morrido, tá? Isso tudo em inglês, gente. Ó, se baseiem por esse exercício que a gente acabou de fazer do Picasso. Ok? Bom, na página 49 a gente tem aqui, ó, a fotinho dele, que é muito famoso, que é o Einstein, tá? E aí a gente tem, ó, Albert Einstein, a Nobel Prize winner. Então, ele foi um ganhador do Nobel, tá, gente? Porque o cara era muito inteligente. Então, ele nasceu, he was born in 1879 e ele morreu, he died, in 1955. Então, ele morreu em 1955, tá? Qual é a occupation dele? Qual é a profissão? Physicist, que ele era um físico, e teacher, professor. E aí ele nasceu em birth date March 14, 1879, em Germany. Então ele nasceu no dia 14 de março de 1879, na Alemanha. E a death, April 18, 1955. Então ele faleceu, no dia 18 de abril de 1955 em New Jersey, US. Então ele morreu em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Então a primeira pergunta é a seguinte, ó, what was his first name? Então qual era o primeiro nome dele? Então, ó, his first name was Albert. Então o primeiro nome dele era Albert, ok?
Letter B. What was his last name? Então, qual era o último nome dele? Ó? His last name was Einstein. Letter C. When was he born? He was born on March 14, 1879. Então, ele nasceu em 14 de março de 1879. Where was he born? Onde que ele nasceu? He was born in Germany. Então, ele nasceu na Alemanha. What was his nationality? Então, qual era a nacionalidade dele? He was German. Ele era o que? Alemão. What was his occupation? Então, qual era a profissão dele? Ó? He was a physicist and teacher. Ele era físico e professor. E na letra G, when he died on April 18, 1955. Então, ele faleceu, né, no dia 18 de abril de 1955. Aí, gente, não sei se vocês perceberam, mas nas perguntas aqui referentes ao Einstein, tem muito was. When he was born, was he, né? Essa é a característica do verbo to be no passado. Então, hoje a gente está vendo o verbo to be no past, no passado. A gente não vê no português que existe presente, pretérito e futuro, presente, passado e futuro. A mesma coisa acontece no inglês. Então, vocês já viram o verb to be no simple present. Então, I am, you are, he, she, it is, we, you, they are, certo? Então, como que a gente conjuga, como que a gente faz com o verbo to be no inglês? O verbo to be, no inglês, ele é até mais objetivo do que... no inglês, no past, ele é até mais objetivo do que no present. Porque ele só tem duas formas. Ou é o was, ou é o were. A diferença é que o was, ele não só fica pro he, she, it. No caso do simple past, o I também tem was, tá? Então, I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Lembrando, ó, eu, você, ele, ela, isso, que é para coisa ou animal no singular, a gente mantém isso. We, nós, e you, vocês, they, eles ou elas, tá? Were. Então, na apostila na página 50, a gente tem o seguinte, ó. Mother Teresa was born on August 26, 1910. Então, a Madre Teresa nasceu no dia 26 de agosto de 1910. Ó. Lady Diana and Margaret Thatcher were born in the United Kingdom. Então, a Lady Di e a Margaret Thatcher nasceram no Reino Unido, tá? Então, toda vez que eu vi dentro de um textinho, que eu vi numa frase, para poder completar com o verbo to be no simple past, ou a gente usa was, ou a gente usa were, ok? Então, a gente tem a biography do Ayrton Senna, tá? Então, a gente vai usar aí, dentro do textinho, tem tudo o verbinho, o be entre parênteses. Ayrton Senna da Silva, born em São Paulo. Então, quem nasceu não foi o Ayrton Senna? O Ayrton Senna é quem? É he, é ele. Então, para ele eu uso was. He was born em São Paulo, Brasil. When he, se eu já tenho o he, eu uso o que de novo? Uso o was. When he was 4 years old, his father Milton bought him a go-kart, and by age 8,
Ayrton, de novo, se eu tô falando do Ayrton, é ele. Was regularly competing in curling events. Então, ele nasceu em São Paulo, aqui no Brasil. E quando ele tinha 4 anos, o pai dele deu um kart para ele. E na idade com 8 anos, ele começou a competir, tá? Em eventos de kart. Senna, que é o sobrenome dele, was killed on May 1st, 1994 in a race at San Marino Grand Prix when his car crashed into the concrete barrier. Então, ele faleceu no dia 1º de maio de 1994, numa corrida do Grand Prix de San Marino, quando o carro dele bateu numa barreira de concreto, né? Foi bem trágica a morte dele, foi marcante para todo o país. Então, ó, a correção, ó, was, ok? E aqui, outro para casa, na página 50, vocês vão pegar também informações, mas de alguém que convive, que você conhece, tá? Então, pode ser do seu avô, da sua avó, ou de alguém que seja mais velho, que conviva com você. Primeiro nome, último nome, data de nascimento, o lugar no país onde nasceu, a nacionalidade, a profissão, um hobby que pode ser swim, que pode ser watch TV, watch series, vocês já viram isso, e favorite team, aí você pode colocar o nome do time a qual essa pessoa torce, ok? Então, por hoje é só, vejo vocês na próxima semana, kisses e bye bye!